Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Tech 3D Brasil. No vídeo de hoje vamos estar ensinando a fazer o download, instalar e a configurar o Prusa Slice. Então bora pro vídeo. Primeiramente vamos acessar o site da Prusa 3D. O site é prusa3d.com. Nós vamos acessar a área de softwares, ou se for acessado direto pelo Google, como eu fiz, normalmente você vai acabar caindo nessa página. Nessa página nós vamos acessar o Windows Drivers and App Package Full Installer. Vamos fazer o download da versão completa. Essa versão pode demorar um pouquinho, são quase meio giga de download. Então eu vou dar uma cortada ou uma acelerada no vídeo aqui. Beleza. Então vamos clicar no instalador. Nós só vamos ter a opção em inglês para a instalação dele. Caso prefiram, tem também a versão em espanhol. Eu prefiro a versão em inglês. E aqui ele vai me dar a opção de instalações customizadas. Eu vou instalar com todas as opções de impressoras. É só ir avançando e mandar fazer a instalação. Aguardar um pouquinho. E finalizado. Nesse caso eu não vou querer abrir nada. Ele tem opções de tutoriais, opção de modelos e a opção do site da Prusa. Eu não vou querer. Vamos direto para a abertura do Prusa Slice. Nesse caso ele já me trouxe uma impressora pré-configurada, provavelmente porque eu já tinha, ele está no meu computador. Caso vocês não tenham a instalação pela primeira vez, ele vai provavelmente abrir nessa tela, que é o assistente de configuração do Prusa. Temos duas opções, uma instalação limpa, no caso você não tem nenhuma impressora instalada, então, ou você quer adicionar alguma impressora ao Prusa. No meu caso, por exemplo, tem mais de uma impressora, são diferentes, então ao invés de ficar toda hora reconfigurando o tamanho de eixo Z, tamanho de mesa, temperatura, tipo de bico, a gente vai adicionando as impressoras e só vai mudando depois o perfil. Nesse caso, se quiser fazer uma instalação limpa, você seleciona essa opção, ele vai deletar todas as configurações que tem dentro do Prusa. Caso não, se deixa desabilitado, ele vai acrescentar uma configuração nova. No meu caso, eu vou ativar, porque eu não tenho essa impressora, não tenho nenhuma Prusa aqui. Então eu vou manter, limpar minha instalação, eu vou fazer uma instalação do zero. Como vocês podem ver, a primeira primeira opção que o Prusa nos dá são as impressoras da própria Prusa. No nosso caso, no meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhuma, vou instalar uma impressora customizada, com uma impressora que eu fiz. Então eu não vou selecionar nenhuma delas, eu vou colocar a opção de nenhuma em todas elas e vou avançar para o próximo menu. Também não vou instalar uma impressora do tipo SL, passar para o próximo. No caso de vocês, aqui ele pode dar uma opção de impressoras que já existam no mercado. Por exemplo, a Creality, você vai ver que ele vai abrir uma opção onde você pode vir aqui e escolher algum dos modelos da Creality, por exemplo. No meu caso, não é nenhuma delas, eu vou colocar a minha própria impressora. E ele vai me aparecer a opção de uma impressora customizada. Nesse caso, eu vou ativar essa opção, ele já vai me dar todas as laterais aqui do que eu preciso. O meu caso vai ser Triton modelo A, que é a impressora que eu vou configurar. Nela eu uso os Marlin. No meu caso, é uma impressora do tipo retangular, com mesa de tamanho 220 por 220. E eu vou carregar o modelo. Isso é uma coisa que eu acho legal na Prusa. No Cura eu ainda não descobri como fazer. Vocês vão ver daqui a pouco como é que vai ficar. Nesse caso, diâmetro de bico de 0,4, filamento de 1,75. Ele já me dá a opção configuração padrão
que eu vou considerar 200 para o PLA e 60. Ele vai me trazer essa opção como padrão. E aqui eu vou manter do jeito que está. No caso, eu não vou associar o Prusa Zeiss, que eu uso um pouco mais o Curo do que o Prusa. E vou deixar ativado o modo especialista. O que seria essas opções? São as opções de configurações que nós temos para impressão 3D. No caso, opção simples, ele vai te dar poucas opções de configuração, de alterações na configuração da impressão. O modo avançado ele te dá um pouco mais de parâmetros. O especialista ele vai liberar todos os parâmetros dentro do Plus Slice para a configuração da impressão. Nesse caso é o último, finaliza, esperar ele atualizar. E aqui, como você pode ver, ele trouxe a minha impressora para dentro do Plus Slice. O que é legal nisso daqui? Por exemplo, você tem a mesa padrão que o Prusa desenvolve. Aqui, o que eu fiz naquela configuração onde eu importei um arquivo STL da Triton, que é a minha impressora. Essa impressora fui eu que desenhei, eu que fabriquei ela. Então eu exportei do software 3D um arquivo STL. Eu referenciei o centro da mesa como centro do meu arquivo, meu objeto 3D. Então eu exportei o arquivo STL, abri o Blender. No Blender eu trouxe o centro do objeto para o centro da mesa. E importei para dentro do Prusa. Dessa forma você consegue trazer aqui para dentro o formato da impressora onde você vai estar fazendo a impressão. Nesse caso vamos fazer um teste. Eu vou trazer aqui dentro para vocês poderem dar uma olhada um objeto do Doubler. Então esse aqui é de um vídeo que nós já fizemos, inclusive. O que eu posso falar do Prusa? Uma das coisas que nós testamos aqui bastante, gostamos muito, no caso da impressão do ABS, para a questão dos suportes, foi um dos melhores softwares que nós trabalhamos. Muito fácil de remover suporte das peças. Deixa pouquíssimas marcas e a qualidade de impressão fica muito boa nas peças em ABS. No PLA nós ainda não fizemos muitos testes para tentar acertar as configurações. Mas vamos lá para as configurações de impressão. No menu lateral você já pode ver aqui em cima que nós temos configuração de filamento, configuração da impressora de filamento e a impressora que está selecionada. Nesse ponto foi o ponto que eu falei um pouco mais atrás, onde você pode estar adicionando uma nova impressora pelo assistente de configuração, desativando essa função, e você vai estar acrescentando novas impressoras aqui dentro. Então você pode puxar a configuração por aqui, que ele vai substituir as duas, como pode mudar individualmente elas. Nesse caso, você tem a opção de inserir suportes. Isso aqui seria o menu mais básico. O preenchimento. A aba que ele considera que seria o BRIM. E mandar fazer um fatiamento. Isso aqui seria a configuração mais simples e rápida. Ele vai trazer todos os padrões do Prusa para esse fatiamento. Então aqui você pode ver, ele já fatiou a peça. Se a gente clicar nessa setinha ao lado, nós conseguimos ver a peça fatiada. Podemos, por exemplo, clicar aqui e aumentar para 30%, mandar fatiar novamente. Como nós podemos também, espera ele terminar de carregar, como nós podemos também clicar aqui na lateral. Antes, se você pode dar uma olhada, aqui ele vai ter a tabelinha onde ele mostra o que significa cada uma das cores. Então, no caso, a saia, uma coisa que é interessante ver que aqui ó, ele tem o skirt e o brim, ele faz as duas ao mesmo tempo. Isso nós podemos ver nessa aba de configurações. Então, ao lado de bandeja, nós temos as configurações de impressora. Nesse lado, as configurações do filamento. E aqui as configurações gerais. São justamente as configurações que nós fizemos lá no começo da configuração do assistente de configuração. Então, no meu caso, eu prefiro sempre trabalhar com altura primeira camada em 0,2. Perímetros, isso vai depender muito do tipo de bico de material que estou trabalhando.
Eu costumo trabalhar de 2 para uma peça simples ou umas peças um pouco mais estruturais, 3 a 4, até mais, dependendo do tipo de peça. Camadas sólidas na base e no topo, o que que seria isso? Seria as camadas onde você vai estar totalmente preenchida, como se fossem as primeiras e as últimas camadas. Nós vamos ter em preenchimento o padrão de preenchimento, o tipo de padrão de preenchimento. Por exemplo, podemos configurar o padrão hexagonal e mandar fazer o fatiamento dele. Você pode ver aqui que ele já trouxe um padrão hexagonal para dentro dele. Podemos, por exemplo, pegar aqui preenchimento e colocar em 5%. Aqui, bem mais visível. Como também se for coisa mais simples, por exemplo, aqui, fazer a alteração por aqui mesmo. Aqui é um vídeo que eu fiz recentemente no canal sobre o Cura, justamente sobre essa função, que é o monotônico, que é uma função onde melhora o acabamento nas camadas sólidas do objeto, principalmente na primeira e na última camada. Isso aqui deixa sem as marcas e diferenças de tonalidades e brilho na peça. Nós temos a função passar ferro, que ele passa o bico por cima da última camada, deixando ela um pouco mais lisa. E nós temos a opção de saia e aba, que seria o brim e o skirt do Cura. Nesse caso, você pode ver que tanto largura de aba como saia estão ativadas as duas. Então, por exemplo, largura de aba seria o brim. Então, se nós colocarmos uma largura de 10, por exemplo, nós voltarmos o nosso objeto, ele aumentou a nossa largura, passou para 10 milímetros de brim, e ele vai fazer agora uma camada externa, uma única volta, que seria o skirt. No caso, ele fez ela, só que eu esqueci de mudar o número, a distância dela. A distância do objeto está em 6, então ela ficou dentro do brim. Só para vocês verem, vou colocar aqui em 12. Ela já fica ativada por padrão, já apareceu ela aqui, ó. Então o que que costumo fazer? Nesse caso, eu ou deixo um ou deixo outro. Como nesse objeto que eu importei, ele tem uma área de contato muito grande com a mesa, eu prefiro zerar e deixar pelo menos umas 3 camadas de skirt a 6 milímetros mesmo da peça, tá bom? Fazer o fatiamento, ele já joga lá. Então, material é suporte, no nosso caso nós não vamos ter. Nós temos a opção de ativar o suporte e algumas configurações para ele. Já vem com uma configuração padrão de velocidade. Já usei essa configuração dele, achei boa, apesar de eu preferir utilizar as velocidades padronizadas. Então você pode ver que nós temos algumas velocidades um pouco diferentes das configurações do Cura. Algumas delas eu tentei padronizar, deixá-las iguais, porém tivemos alguns problemas em algumas peças impressas, depende do formato da peça. Por exemplo, em velocidade, nós temos as velocidades padrões para impressão do Prus Slice. Essa velocidade é o padrão que vem com ele, tem outras configurações. Eu tive que fazer algumas adequações nele. Eu vou fazer um próximo vídeo com algumas configurações de velocidade para poder mostrar para vocês. Pontes, por exemplo, é uma configuração de você, dependendo do tipo de ponte que você for fazer, você tem que deixar a velocidade um pouco maior, devido à temperatura que você está usando, para tentar diminuir o overhang nas peças. Preenchimento de vão, por exemplo, velocidades muito baixas pode dar problema também, então tem que trabalhar com as velocidades dele. Preenchimento de sólido e preenchimento de topo, a mesma coisa, velocidade muito baixa pode deixar a peça muito marcada, velocidades muito alta pode dar subextrusão. Então aqui seria legal, ao invés do Cura igual no Cura, onde eu padronizo, eu deixo todas as velocidades iguais, aqui tem que ser dar uma estudada de acordo com o tipo de peça e fazer algumas configurações.
tem vantagens em relação ao Cura e tem suas desvantagens também. Já nessas opções vai usar muito pouco, são algumas configurações especiais que tem que ser analisada peça a peça. Na área de filamento, nós temos a cor do filamento, onde ele coloca, diâmetro do filamento, multiplicador de extrusão. Então, nesse caso, você pode configurar a impressão, as temperaturas da primeira camada e das demais camadas. Resfriamento, colocar as velocidades de resfriamento para desativar ou ativar em qual camada que você quer ativar a velocidade da ventoinha, manter ela sempre ligada. Nessas outras configurações, a mesma coisa. Nós temos várias outras opções, porém são utilizadas de acordo com o tipo de peça ou do tipo de serviço que está sendo feito com a impressão. Por último, nós temos a configuração geral da impressora. No caso da minha impressora, eu tenho um Z de 360. Então, minha impressora ela tem 220 por 220 por 360 de altura, que é a única configuração que eu vou fazer aqui. G-Code customizado. Isso é uma coisa que eu costumo fazer nas minhas impressoras. Então, por exemplo, nós temos a opção de G-Code de início, G-Code de finalização. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar um G-Code que eu customizei já no Cura, eu vou trazer para cá. Que é um G-Code de finalização, onde ele vai desligar o bico e a mesa, vai setar no extrusor e vai mandar o extrusor recuar para -1 com velocidade de 300 e vai fazer o home no X e no Y da mesa. Ou seja, terminou a impressão, zera as temperaturas, puxa o filamento e faz o home no X e no Y. O Z ele mantém na posição que estava. E no caso da primeira impressão, eu vou configurar de acordo com uma configuração que eu também fiz no Cura. Era uma customização já para minha impressora. Essa customização é feita com base num parâmetro da própria Ender. Então aqui nós temos a configuração onde a gente seta 0 no extrusor, manda fazer o home nos 3 eixos. E em vez de fazer o skirt em volta da peça, eu faço uma purga na lateral da mesa, onde o bico vai para a lateral e ele corre no cantinho da mesa fazendo a purga. Dessa forma eu posso zerar a opção de bring skirt, lógico, dependendo do formato da peça. Zero a opção e vou direto para a peça impressa. Isso é legal para gravar vídeos, não ficar com marcas em volta da peça durante a impressão. Então, basicamente, esse é um pequeno tutorial sobre a instalação e configuração do PrusaSize. Se gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal. Dúvidas, sugestões, coloque aí embaixo. Se deseja vídeo sobre alguma coisa específica, coloque aí no comentário. Obrigado até o momento e até o próximo vídeo. Até mais para vocês, hein? Tudo de bom.